nas sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai começar a falar sobre a história. Esse é o canal da Escritura, né? Pontos proféticos. E hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Vou deixar com vocês aí mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje eu quero estar falando um pouco sobre a carta de Paulo aos Romanos. Eu estou no momento deixando vários vídeos sobre Atos dos Apóstolos. E pessoal, eu estou assim porque está sol, então eu coloquei esse chapéu aqui por causa do sol. E então eu estou deixando vários vídeos falando sobre Atos dos Apóstolos. E a gente está olhando para a etapa de Paulo, uma vez que Atos dos Apóstolos, a gente sabe que Pedro ele aparece na primeira etapa e na segunda aparece Paulo. A primeira vai do capítulo 1 ao 12, depois do 13 ao 28 a gente tem então Paulo. E eu vou continuar fazendo aquilo, né? Aqueles são bastante áudios que nós deixamos lá. São áudios que eu já enviei para várias pessoas. E então eu achei por bem de pegar esses áudios, trabalhar eles e deixar disponível aí no canal para que todos possam ter o acesso. E recentemente eu estava olhando agora para a carta de Paulo e eu gostaria de falar sobre Romanos em harmonia com a carta de Gálatas, onde nós vamos ver ali o teor da mensagem de Paulo. Qual seria o teor da mensagem de Paulo? A gente fala Paulo, mas na verdade é Paulo, todos os apóstolos, né? O teor da mensagem deles, pode ver, né? Era circuncisão, festas, nova aliança. E quando a gente olha para as cartas, a gente precisa entender que ali é contexto onde estava acontecendo a transição das alianças. Por isso que há aquela confusão. E a gente vai ver ali os judeus, que eles eram inimigos implacáveis de Paulo. É claro, não só de Paulo. Se a gente fala Paulo, a gente sabe também que Paulo, Pedro, Tiago, João, eles eram inimigos de Pedro, Paulo, Tiago, João, enfim, dos apóstolos. E nós observamos, então, na carta aos Romanos, primeiramente, a carta aos Romanos, ela foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo, uma vez que na terceira viagem missionária de Paulo, ele escreveu Romanos e escreveu também 1ª e 2ª Coríntios e também escreveu Gálatas na terceira viagem dele. Na segunda viagem ele escreveu apenas 2, 1ª e 2ª Tessalonicenses.
Na primeira, ele não escreveu carta. Na segunda, ele escreveu aos Tessalonicenses. E na terceira, ele escreve aos Coríntios. E Gálatas e Romanos. E as outras cartas de Paulo, elas acontecem quando Paulo estava na prisão. E observamos na carta aos Romanos que quando Paulo ele começa a dar ali a introdução dele, capítulo 1, uma carta que tem 16 capítulos, e no capítulo 1 de Romanos, logo de cara, capítulo 1 de Romanos, Paulo já vai nos direcionar para Isaías 52, para Salmos 14, Salmos 53. Me parece que os Salmos do 14 ao 53 seria Salmos do rei Davi. Então, ali a gente vai ver a trajetória daquele rei. Ali, por exemplo, o 23, o Salmos 23, ele está dentro dessa sequência. Então, aquele famoso Salmo 23, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ali vai contar ali nesses salmos, eu não estou lembrado agora se realmente é o do 14 ao 53, mas realmente tem bastante salmos ali que são atribuídos ao rei Davi. E o Salmos 18 mesmo, 18 ele vai estar contando assim um basicão das vitórias de Davi. E por que eu estou falando isso, né? Falei que falar em Romanos e estou aqui falando de Salmos, porque isso é extremamente importante. E o apóstolo Paulo ele tinha todo esse cenário em mente quando ele escrevia não só Romanos, mas em Atos, todas as cartas. Esses assuntos eram assuntos do dia a dia do apóstolo. Então, né, primeiro capítulo de Romanos, a gente tem os apóstolos, o Paulo ali, nos mandando para Salmos, para Isaías, Abacuque também. Então até que no capítulo, acho que primeiro ou dois, acho que no terceiro capítulo de Romanos, Paulo vai falar sobre o justo ser salvo pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Então ali você vai encontrar essa mesma frase de Paulo lá em Gálatas capítulo 3. Mesmo argumento, né? Por exemplo, essa fala de Paulo tirou lá de Abacuque capítulo 2. Em Abacuque capítulo 2, o profeta lá está falando que o justo viverá pela fé. Daí quando você entende todo o contexto de Abacuque, então você começa a fazer o alinhamento das profecias, o alinhamento escatológico. Então você começa a entender de fato a mentalidade do apóstolo Paulo. Porque ele aplica em Romanos sobre o fato do justo viverá pela fé. E depois, mais na frente, né, ele aplica também isso em Gálatas. Depois ele aplica também essa mesma frase lá em Gálatas. E a gente observa então que tanto Gálatas quanto Romanos, Paulo estava com Abacuque também em mente. E por que ele vai falar sobre o fato do justo viver pela fé? É porque ali a carta aos Romanos, a gente vai ver que ele está falando sobre a circuncisão, sobre a incircuncisão. Ele vai estar falando sobre o fato, no caso da pessoa ser circunciso, no caso dos judeus, né? Que sempre eram os judeus que não aceitavam de forma alguma as pessoas vir
para Cristo e não se circuncidar. Então Paulo vai falar que não adianta a pessoa ser circuncidada, mas não praticar a lei de Deus. Ao ponto que às vezes as pessoas, né, não é circuncidada e pratica a lei de Deus. É claro que a lei de Deus que Paulo está falando ali, em Romanos, não só Romanos, em Romanos, Gálatas, ou seja, sempre que Paulo fala sobre guardar a lei, obedecer a lei, ele não está falando sobre os ritos, mas ele está falando sobre viver a lei no espiritual, ter a mente cavada no sentido do espiritual e não do físico, onde se desenrolava todos aqueles ritos que nós observamos. Então, a carta aos Romanos, no capítulo 4, 3, 4, 5, tem bastante assim, conteúdos para nós aplicarmos. É uma carta assim, muito rica em detalhes. E depois observei que no capítulo, me parece que do 9, 10 em diante, Paulo vai estar falando algo assim mais pro dia a dia dos irmãos. É claro que isso influencia também em outros aspectos, mas a gente consegue ver ali que ali Paulo, digamos assim, ele teria mais uma responsabilidade, uma preocupação certa de falar sobre o dia a dia da gente. E não apenas escatológico, como a gente consegue ver desde o início da carta.